Coleta seletiva. Material desenvolvido sob encomenda para Lipetral John Deere. Gestão ambiental. Segundo Kramer, a gestão ambiental é um aspecto funcional da gestão de uma empresa que desenvolve e implanta as políticas e estratégias ambientais. Por qual motivo devemos nos preocupar com a gestão ambiental? Precisamos nos preocupar com a gestão ambiental porque precisamos preservar onde nós vivemos, porque precisamos preservar o meio ambiente. As demandas por produtos desenvolvidos pelos seres humanos causou uma exploração imensa dos seus recursos naturais e também trouxe uma modificação para o meio ambiente. Desse modo, nós conseguimos alterar toda a estrutura ambiental de onde nós vivemos. O ser humano demanda espaço, demanda água, demanda recursos naturais, e esses recursos, muitas vezes explorados inadequadamente, vão causar um problema ambiental que vai afetar, por conseguinte, o próprio ser humano. As intervenções para atender suas necessidades causaram sérias modificações no meio ambiente. Primeiro, para assegurar a perenidade dos grupos, foram eliminados os grandes predadores, que ameaçavam suas famílias e rebanhos. Aqui é mais uma amostra do que o homem modifica o seu ambiente e que ele intervém, muitas vezes, eliminando outras espécies. Nós temos exemplos de animais que estão extintos justamente por causa da intervenção humana. Nós temos relatos recentes de grandes felinos atacando fazendas, atacando pessoas, porque o ambiente natural que ele extraía sua alimentação já não é suficiente, já não supre as suas necessidades. Desse modo, ele passa a atacar os rebanhos, a atacar a propriedade humana. Isso é culpa do próprio ser humano. Nós temos outros exemplos no decorrer dos anos de intervenções que causam impactos ambientais consideráveis. A extração de petróleo, a extração mineral, a própria poluição da atmosfera causa impactos. Esses impactos vão, ao longo dos anos, diminuindo a qualidade de vida do ser humano. As necessidades transformam-se em desejos complexos, os quais necessitam de matérias-primas e insumos retirados do meio ambiente. Para atender esses desejos, há uma necessidade maior de produção, há uma necessidade maior de se desenvolver novos produtos. As pessoas consomem mais alimentos, as pessoas consomem mais água, as pessoas precisam de mais espaço. Para atender a desejos e necessidades de uma população crescente, nós criamos o chamado desequilíbrio ecológico. Esse desequilíbrio vai afetar as nossas operações, tornando mais custosa a produção, tornando mais difícil a produção e tornando a nossa vida um pouco mais complicada. Os desejos cresceram. A população mundial também cresce a cada dia. Há necessidade de se buscar mais recursos, mas esses recursos estão ficando cada vez mais escassos e indisponíveis para aqueles que têm menos condição. Então, é claro que, cada vez que nós exploramos indevidamente os recursos naturais do nosso planeta, sem fazer uma reposição, que é impossível na maioria dos casos, nós vamos prejudicar ainda mais aqueles que são mais pobres. É sabido que as populações mais pobres têm sofrido muito mais com a escassez de água, com a escassez de alimentos, do que as sociedades mais abastadas. O consumo faz gerar este tipo de desequilíbrio. Há uma necessidade muito grande das pessoas em consumir produtos inovadores. Um celular ele já passa a ser obsoleto em 6 meses. Um computador, da mesma forma. O automóvel, em poucos anos, ele se torna obsoleto.
todos os anos nós temos lançamentos inéditos. Então, para suprir todos esses lançamentos, todo esse desenvolvimento, nós temos que retirar algo da natureza. E se não acordarmos para trabalharmos com produtos que possam ser reciclados no processo, para termos produtos que sejam sustentáveis, em pouco tempo nós teremos uma insustentabilidade da vida humana no planeta. O consumo gerou outros tipos de problemas. De uma forma geral, todos os países têm problema com o lixo. Cada ser humano produz diariamente uma quantidade de lixo que, se não houver uma política para a destinação desses resíduos, para o tratamento desses resíduos, para a reciclagem desses resíduos, nós teremos montanhas e montanhas de lixo, sem saber o que fazer com eles. E isso vai gerar problemas de saúde pública, vai diminuir a nossa qualidade de vida e tornar mais custosa a operação das empresas, tornar mais custosa a operação dos municípios, dos países e, desse modo, empobrecendo a população de uma maneira geral. A poluição. A poluição é o saldo da industrialização e da atividade humana no planeta. Nós poluímos a água, que é essencial para a nossa vida, nós poluímos o solo e nós poluímos o ar. Os nossos mananciais estão cada vez mais feridos pela atividade do ser humano, pelas atividades industriais principalmente, mas não podemos deixar de citar que o lixo doméstico, né, a contaminação por esgoto doméstico, ela é constante e poucas as cidades efetivamente tratam o esgoto para devolver isso para o rio. Nós também temos exemplos interessantes de que o custo tem aumentado a cada dia para se tratar a água, porque nós temos resíduos de óleo, resíduo de óleo de cozinha, resíduo de detergente e de outros produtos que são lançados no esgoto que, por conseguinte, vão parar nos rios e no mar. Com relação ao solo, até pouco tempo nós tínhamos muitos lixões a céu aberto. A partir da diretriz que versa sobre os resíduos sólidos no nosso país, nós teremos uma melhoria com relação a esses lixões que vão se tornar aterros sanitários, os quais podem ser produtores de metano e eles são mais adequados para o descarte do lixo do que aqueles famosos lixões em que as pessoas se aventuravam procurando produtos que poderiam ser reciclados para gerar uma renda extra. Com relação ao ar, já se avançou bastante no desenvolvimento de técnicas para evitar a poluição do ar por meio da queima do combustível fóssil. Mas ainda assim nós temos uma quantidade considerável sendo despejada na atmosfera, são toneladas e toneladas diariamente, que vão influenciar no famoso efeito estufa, que vão influenciar na qualidade do ar respirado nas cidades. Nós temos também relatos de grandes névoas, grandes massas de ar escuro, de nuvens escuras sobre as cidades, que são bastante produtoras de gás carbônico. Isso vai afetar a nossa vida? Sim. Isso vai afetar a nossa qualidade de vida no decorrer dos anos? Sim, vai afetar. À medida que nós somos mais expostos à poluição, nós ficamos mais frágeis e também podemos transmitir essa fragilidade para as nossas gerações. Desse modo, nós temos que aprender a lidar com tudo aquilo que nós consumimos. Nós temos que ter uma consciência verde. Nós temos que optar por produtos que possam ser reintegrados à cadeia de produção, gerando o mínimo de lixo possível. E também o uso de produtos
que possam ser renováveis, ou seja, substituindo a utilização de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, como o etanol, que é feito da cana-de-açúcar. O combustível renovável, feito de etanol, permite que a cada safra se renove a produção. Você não tem uma extração do solo, você não tem uma extração desenfreada que vai acabar com o recurso. Não, a cada plantio você tem um ciclo novo. E isso gera renda, isso gera movimentação da economia e a natureza também agradece. A falha nas operações de exploração pode trazer desastres ambientais. No caso do petróleo, o vazamento causa um passivo ambiental de grandes proporções que pode comprometer a produção de alimento, no caso do mar, com relação aos peixes, que pode destruir todo um ecossistema por causa dessa contaminação. A energia nuclear, por sua vez, também traz um passivo ambiental imenso e quando há a negligência, quando há a falha, causa um desastre de proporções imensas. Nós não podemos esquecer do caso de Chernobyl. E a produção de determinados produtos químicos, se ela não tiver um controle, se ela não for monitorada pelos órgãos ambientais, se não houver normas técnicas para essa produção, nós também estamos sujeitos a outros desastres ambientais que podem levar à morte de muitas pessoas. Nós temos um caso que aconteceu há vários anos, com relação à fábrica de fertilizantes, que lançou na atmosfera gases tóxicos e que terminou na morte de várias pessoas ao redor dessa fábrica. Essas questões só vão ser resolvidas quando nós tivermos uma consciência ambiental bem desenvolvida. Quando nós tivermos uma consciência de que tudo que nós fizermos com a natureza vai retornar para nós. Agora você já sabe um pouco mais sobre a gestão ambiental. Vamos fazer a nossa parte? Coleta seletiva. A coleta seletiva é o termo utilizado para o recolhimento dos materiais que são possíveis de serem reciclados previamente separados na fonte geradora. Dentre esses materiais recicláveis, podemos citar os diversos tipos de papéis, plásticos, metais e vidro. Uma forma de contribuirmos para a melhoria do meio ambiente é implantarmos a coleta seletiva nas organizações e fazermos isso também em casa. Você também pode contribuir separando, reciclando seus hábitos, ou seja, separando o seu lixo da forma correta para que ele tenha uma destinação correta, para que ele possa ser reciclado e reinserido na cadeia de produção, chegando até o consumo. Reciclagem. A reciclagem é uma das ações da política dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. É o termo geralmente utilizado para designar o reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria-prima para um novo produto ou matéria. A política dos 3 R's é um conjunto de ações que foram sugeridas durante a Cúpula da Terra, na Eco 92, realizada no Rio de Janeiro. Também foi divulgada no 5º Programa Europeu para o Ambiente e Desenvolvimento em 1993. A reciclagem permite que você coloque de novo no ciclo produtivo alguns produtos. Nós temos exemplo das latas de cerveja que são recicladas e voltam a se tornar latas de cerveja novamente. Nós temos exemplo de materiais de alumínio que são reciclados e se tornam outros materiais. As garrafas PET, que também podem voltar ao processo produtivo, se transformando em tapetes, brinquedos e outros elementos. Vários produtos podem ser reciclados. Há também que se falar sobre a política dos 3 R's. Para que nós tenhamos uma sustentabilidade, é preciso reduzir o uso de determinados produtos, reduzir o consumo de determinados produtos, reduzir a exploração dos recursos naturais.
Reutilizar, sim, reutilizar os produtos de que forma que eles possam ter um ciclo de vida muito maior. E reciclar é transformar aqueles produtos que não são mais úteis para você em outros produtos que serão úteis para você e para outras pessoas. Como fazemos? Para iniciar um processo de coleta seletiva, é preciso avaliar quantitativamente e qualitativamente o perfil dos resíduos sólidos gerados em um determinado município ou localidade, a fim de estruturar o melhor processo de coleta. Ou seja, para iniciar esse processo de coleta seletiva, é preciso que entendamos que tipo de resíduo nós geramos, qual a quantidade desses resíduos e de que forma nós vamos recolher esses resíduos. Boa parte dos municípios já tem um processo de coleta de lixo, mas se não a maioria não tem um processo de coleta seletiva implantado, sendo que aquilo que você manda para eles, mesmo que você tenha separado, vai terminar no lixão ou no aterro sanitário. Então, é preciso que cada vez mais cobremos as autoridades para desenvolver políticas de desenvolvimento de coleta seletiva para que haja efetivamente a reciclagem dos produtos, para que possamos separar o lixo doméstico, o lixo industrial e transformar em novos produtos sem haver a necessidade de explorarmos mais ainda os recursos naturais do nosso planeta. O que eu posso reciclar? Nós podemos reciclar o aço, o alumínio, baterias, borracha, computadores, embalagens longa-vida, entulho, madeira, metal, papel, plásticos e embalagens, vidro, óleo lubrificante, outros produtos químicos e resíduos orgânicos. Viram só? Nós podemos reciclar muitas coisas. Basta que tenhamos uma atitude correta com relação a estes resíduos. Se você reduzir o uso, naturalmente você terá uma redução de resíduos. Se você reutilizar os produtos, você terá menos resíduos. E se você reciclar, você não vai deixar resíduo quase nenhum na natureza para ser jogado nos aterros sanitários. Materiais recicláveis em nosso negócio. O nosso negócio produz alguns resíduos, os quais podem ser reciclados. Dentre eles destacamos metais, provenientes de peças substituídas, papéis e papelões, provenientes de uso de escritório e embalagens, resíduos orgânicos, provenientes de cafés da manhã, almoço, etc. Óleos, provenientes das revisões, trocas e lavagem de peças, baterias, provenientes das trocas, madeiras provenientes de embalagens e pallets, plásticos provenientes de embalagens. Podemos observar que vários desses produtos que nós trabalhamos traz algum tipo de resíduo. Este resíduo ele pode ser convertido em material que possa ser reinserido na cadeia de produção, ou seja, que possa ser reciclado. Com destaque para o óleo. O óleo ele tem uma característica de alta contaminação do meio ambiente. Pequenas quantidades de óleo podem contaminar o solo e a água por meio da contaminação dos lençóis freáticos, causando grandes prejuízos para a humanidade. Desse modo, nós temos que ter um cuidado imenso com este tipo de produto. Aqui na empresa, nós damos a destinação correta para todos esses materiais, de forma a respeitar a lei e o meio ambiente. O que não podemos reciclar? Neste grupo, temos o destaque para os produtos contaminados por óleo e as madeiras quimicamente tratadas. Estes têm um alto potencial de contaminação do meio ambiente e não oferecem um meio seguro de separar o produto principal do contaminante. Desse modo, esses produtos devem ser destinados a empresas especializadas que vão recolher e dar a destinação de acordo com regras ambientais rígidas. Também levamos em consideração a questão das madeiras quimicamente tratadas. Essas madeiras são aquelas que receberam um tratamento químico para que não desenvolvam fungos
e não transportem insetos no processo logístico. A queima dessas madeiras pode liberar elementos tóxicos na atmosfera, bem como contaminar alimentos se elas forem destinadas a fornos de padaria, pizzarias e restaurantes. Qual a destinação dos resíduos em nosso negócio? O nosso negócio respeita as leis ambientais. Desse modo, os resíduos são destinados de maneira correta. Metais não contaminados para empresas de reciclagem de sucata. Óleos para empresas de reciclagem de óleo. Filtros e materiais contaminados para empresas especializadas de recolhimento. Baterias, às empresas de reciclagem de baterias. Madeiras, plásticos e papéis destinados ao sistema de recolhimento do município. E os resíduos orgânicos destinados ao sistema de recolhimento também do município. Vale lembrar que as empresas que recolhem os materiais contaminados, elas devem possuir toda a documentação em dia com os órgãos ambientais, permitindo que elas façam a destinação correta desses resíduos. Implantação da coleta seletiva interna. Cada tipo de material deve ser conduzido ao seu contentor específico, de modo que possamos selecionar pelo tipo e características de cada um. A implantação desta coleta é extremamente simples. Basta que toda a equipe coopere, depositando nos contentores específicos os resíduos de materiais. Vale lembrar que existem contentores específicos espalhados pela empresa que podem ser identificados tanto pela nomenclatura quanto pela cor. Todo esse trabalho vai facilitar o trabalho das empresas que farão o recolhimento e darão a destinação correta a cada resíduo. Aqueles que podem ser reciclados serão reinseridos na cadeia produtiva e retornarão como novos produtos. Aqueles que não podem ser reciclados serão conduzidos a aterros sanitários ou serão tratados da melhor forma possível a não contaminar o meio ambiente. Todos ganham com a reciclagem. Faça a sua parte também. Separe dentro da empresa os materiais que podem ser reciclados daqueles materiais que estão contaminados. Deposite nos contentores especiais, identificados pela cor e pelo nome. Em sua casa, você também pode separar o seu resíduo orgânico do resíduo seco. Desse modo, nós vamos deixar um planeta mais limpo para as próximas gerações e para nós vamos ter uma qualidade de vida superior. Isso é bom para todo mundo. Faça a sua parte. Experimente. Recicle você também. De acordo com o padrão internacional de cores para coleta seletiva, as cores dos contentores para destinação de material são: vermelho, plástico; verde, vidro; roxo, resíduos radioativos; laranja, resíduos perigosos; azul, papel e papelão; cinza, resíduo geral não reciclável; marrom, resíduos orgânicos; preto, madeira; amarelo, metal. Este padrão é internacional e quem disponibiliza essas informações é o CONAMA. Vale lembrar que nem todos estes contentores estarão disponíveis no nosso negócio, pois nem todos os resíduos são produzidos dentro do nosso negócio, a exemplo de resíduos radioativos. Uma coleta seletiva só funciona se houver a colaboração diária da equipe, se houver auditoria do coordenador do programa de limpeza e organização, se houver reuniões para discutir os pontos falhos e se houver planos de ações para sanar os problemas encontrados. Tudo vai depender da forma como que cada um de nós vai encarar o processo de coleta seletiva. Não estamos fazendo por ninguém, estamos fazendo por nós, para que possamos ter um planeta mais sustentável, para que as próximas gerações tenham um planeta para sobreviver. Faça sua parte também em casa. Separe o lixo seco do lixo orgânico. Desse modo, você vai facilitar o trabalho da empresa de recolhimento de lixo, que vai ter condição de separar o orgânico daquilo que pode ser reciclado. O lixo orgânico também pode se transformar em outro material. Ele pode ser transformado em adubo.
E o lixo seco pode voltar à cadeia produtiva na forma de outros materiais. Contamos com seu apoio. Muitos se perguntam qual nossa contribuição como organização para o meio ambiente. Nós contribuímos por meio da agricultura de precisão, a qual nos permite produzir mais em áreas menores, nos permite menor queima de combustíveis fósseis, nos permite o menor uso de defensivos agrícolas e nos permite menor desperdício na colheita. Tudo isso porque os produtos John Deere obedecem às mais rígidas normas ambientais e dão produtividade ao agricultor. Ou seja, daqui a alguns anos, nós teremos 9 bilhões de pessoas no mundo para alimentar. E nós não temos mais tanta área e tanta água disponível. Desse modo, nós temos que investir em tecnologia para produzir mais com menos áreas. E a John Deere e nós estamos empenhados nesse processo. Agradecemos a atenção e esperamos que o material tenha contribuído para o desenvolvimento de uma consciência ambiental correta. Para os colaboradores da Lipetral, consulte a sua gerência sobre o teste que estará disponível com este material. Obrigado e até uma próxima oportunidade.